Olá, pessoal. Sou Márcio Bueno, CEO da BNSK, criador da metodologia da Tecno-Humanização, e hoje a gente vai bater um papo com Diógenes Carvalho Lima. O Diógenes, 54 anos, casado, duas filhas, e 37 anos de carreira. Ele é primeiro tenente do Exército Brasileiro, graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Didática do Ensino Superior, especialista em Supply Chain Management e Governança Corporativa, com diversos cursos e estágios no Brasil e no exterior. Ele é conselheiro de administração certificado pelo IBGC e atualmente ele é diretor comercial e marketing da Novitá. Diógenes, super bem-vindo, obrigado por você ter aceito essa participação, ou participar aqui da leitura antecipada e falar sobre o livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecno-Humanização. Eu que agradeço, Márcio, foi uma honra, um prazer enorme. A gente se conhece há pouco tempo, mas deu para identificar em você valores humanos da mais alta qualidade. Parabéns pelo teu pensamento, pela tua carreira, por aquilo que te fez chegar até aqui. E realmente é um prazer imenso estar aqui podendo falar contigo. Legal, super obrigado. Bom, a gente vai começar esse bate-papo como vamos começar com todas as pessoas que leram. O livro você acredita que seja possível criar riqueza sem gerar miséria no mundo corporativo atual? Olha, eu tenho sim uma convicção de que as empresas podem gerar riqueza sem que haja um abuso da cadeia que faz todo esse processo de produção, de serviço, de comercialização. Eu vejo isso como algo muito factível. Evidente que entre a realidade de que é possível e aquilo que ocorre no dia a dia tem uma certa distância, porque a gente sabe que a maior parte das empresas são movidas ainda pelo lucro, são movidas ainda pela, talvez, ganância, acho que essa palavra é muito forte, mas é a verdade, de fazer com que elas tenham um crescimento a qualquer custo, independente do que elas tenham que passar por cima, né? Eu acredito muito nisso que você escreveu e realmente tenho a convicção de que é possível gerar riqueza sem gerar miséria, com certeza. Legal. Como foi a leitura do livro? Sofreu muito? Como foi? Me conta aí. Não, muito pelo contrário, eu até fiz um post no LinkedIn. Cara, você foi muito feliz na forma como você conduziu. Não se trata de uma linha do tempo, então também não ficou algo de um enredo que você precisa acompanhar com muita atenção nos detalhes, mas você se apaixona pelo livro logo nas primeiras páginas, porque é uma leitura fácil de um assunto muito complexo e denso, porque não é simples você trazer uma situação que é nova, de modo geral, né? Você até cita, eu não vou guardar todos os nomes, você até cita um mega de um influencer global que pensava numa situação de deep skill, e, na verdade, você, 2 anos antes disso, já estava tratando dessa forma, tal. Então, assim, o que eu percebi durante a leitura do livro foi isso, uma vontade enorme de colocar à disposição da humanidade, das empresas, das pessoas, dos profissionais, pensar da forma certa de se pensar, né? Sem essa questão de só fazer aquilo que, em tese, o momento está pedindo. Então, isso eu achei muito legal. Então, um livro muito gostoso de ler, foi uma leitura muito leve. Eu gosto de escrever sobre os pontos que eu vou tendo dúvidas ou insights ou coisas que eu posso colocar no meu dia a dia. E, olha, parabéns, tem muitas dicas, muitas tiradas, muitas reflexões nesse livro, muito bom. Legal, isso era uma coisa que eu tenho curiosidade e, na verdade, para mim era importante, quando eu escrevi, que isso gerasse reflexões e que gerasse insights. Então, você conseguiu extrair insights dali para aplicar no teu dia a dia, na tua empresa, nos seus negócios? Com certeza. De verdade, tem várias possibilidades de a gente conversar com outras pessoas. Não é fácil, porque todos nós sabemos que a cultura de uma organização ela está muitas vezes enraizada em determinados momentos e elas se fortaleceram com aquilo. Eu não sei se você fala no teu livro, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu não me recordo de verdade, mas que é assim, né?
o que te trouxe até aqui não necessariamente te levará adiante. Então, a gente comenta isso no livro. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E muitas vezes nós nos apegamos ao passado porque, de certa forma, deu certo, né? E é muito comum você ouvir isso do sócio fundador. Eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais, em empresas nacionais, e muitas vezes o desafio é esse, né, de fazer o change management das pessoas que estão no topo. Porque, de modo geral, o que você escreve, as pessoas que estão abaixo, ali naquele nível médio, nível operacional, poxa, era tudo que elas querem ouvir, era tudo que elas gostariam que as empresas que elas trabalham façam, de verdade. O desafio está no board, né, no C-level, no conselho, de fazer com que essas coisas efetivamente sejam apoiadas dentro da companhia, né? Então, acho que isso é o grande desafio para nós. Exato. Sabe que eu tenho encontrado muito isso, né, quando eu converso com as pessoas, com as empresas, com os executivos, e quando eu falo com muita gente, eu falo todo dia com muita gente, puxa vida, a tecnomanização, esse framework, esses pilares e tal, e essa ideia de conseguir criar riqueza sem gerar miséria, é exatamente o que eu penso. Então, assim, vai de encontro com o que a imensa maioria das pessoas pensam, mas elas não sabem como fazer isso ou como levar isso no dia a dia. E aí, esse é um dos motivos que a gente criou a metodologia, criou o framework, criou ferramentas, que a gente não se aprofunda neste livro, terá um outro livro onde a gente vai se aprofundar, porque aqui era a introdução à tecnologização, para você conhecer o conceito. O conceito, né? Exato, para conhecer o conceito, agora a gente vai se aprofundar no próximo livro, mas a questão super importante aqui puxa vida, pera lá, vamos entender aqui uma coisa. Se é o que todo mundo quer, se é o que todo mundo busca, por que a gente não faz? Justamente porque tem essas barreiras, tem esses inibidores que falam, puxa vida, eu sempre fiz assim, eu não acredito que isso seja possível, isso é muito bonito. Tá, então vamos criar uma metodologia, vamos criar os mecanismos e as ferramentas adequadas para poder fazer essa transformação, porque senão a gente vai continuar jogando como sempre e ganhando como nunca, né? Assim, e aí não resolve. Então, um dos motivos que nos levaram a quase 4 anos atrás a começar a construir a metodologia foi exatamente esse. Como eu posso fazer para dar esse passo? Como? Isso é como acontecia nos anos 90, né? Que muita gente pedia para as pessoas, pô, você tem que parar de fumar, isso faz mal para a saúde, e o cara falava, pô, mas é difícil, isso é impossível, eu não consigo, isso não dá, isso aqui, aí tinha aquelas brincadeiras, pô, parar de fumar é fácil, eu já parei umas 15 vezes, né, assim, mas... então, é bem assim mesmo. As pessoas achavam que não era possível, e aí, com o tempo, foi vendo o prejudicial que era, então vou parar. E o grande problema veio quando as pessoas falaram, tá bom, eu quero parar de fumar, você me convenceu, como eu faço para parar? Falar, não sei. Exatamente. Eu não sei. Então não resolve, né? Então, aqui a gente está falando... É possível, eu só sei que pode, mas como, não sei. E a metodologia é isso, a tecnomanização é isso, fala, puxa vida, a gente primeiro está mostrando que é possível. Tá bom, como eu faço? Eu tenho a ferramenta, eu tenho os modelos, eu tenho os direcionadores, eu tenho as... legal, então eu posso utilizar isso para fazer isso que eu gostaria de ter feito, ou gostaria de fazer, eu acho que é... Exato. Então, é essa a ideia, tá? Porque se a gente não tem o como, e não tem o que, não tem as ferramentas ali, não resolve, é só uma declaração de intenções, né? Que é importante, mas não basta, né? Exato. E de intenções, tem aquele ditado, né? O inferno está cheio. Exatamente. Mas você falou numa coisa que, para mim, faz muito sentido. Eu sempre digo, eu sou professor de pós-graduação e na aula em finanças e estratégia, né? E eu falo sempre que estratégia, por exemplo, a gente vê muitas das pessoas escondendo aquilo que elas estão fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, o que você faz, você não precisa esconder. Você tem que esconder o como você faz, porque esse é o segredo. Então, no teu livro, você menciona isso também, na questão do porquê, o para quê, aí visando mais uma questão de aprofundamento do propósito, do tema que você quer efetivamente desistir, né? Eu acho isso bárbaro. Então, é isso que eu digo sempre. Se você souber o como fazer,
guarda isso para você, se for algo estratégico. Porém, se não for, você tem que esparramar para o mundo, você tem que compartilhar como se faz isso, porque aí todo mundo vai se beneficiar. E esse é o grande, na minha maneira de ver, eu acho que é tudo que você colocou dentro dessa Pangera, né? Porque nós estamos vivendo hoje um universo que, na vida real, nós estamos falando de 5 gerações, com certeza, né? Do bisavô até o bisneto, então, seguramente tem 5 gerações. Nas empresas, em algumas pode ter 5, mas com certeza 4 já começam a estar juntas. E é interessante esse discorrer que você faz sobre as gerações, porque é muito raro a gente falar do que o outro ou o anterior era, ou que o novo será. A gente sempre esquece que um dia a gente foi adolescente, né? Eu tenho filhas de 20, 16 anos, eu já tive a idade delas. E por que eu não me coloco no lugar delas para entender, poxa, será que eu não estaria naquela época fazendo o mesmo? O que mudou exatamente? Né? Eu acho que a grande mudança que ocorreu foi essa da tecnologia entrando de forma muito presente na sociedade. Esse, para mim, foi o grande divisor de águas, tanto para o bem quanto para o mal. E aí é uma questão de para que lado você vai, mas para mim é bem essa a definição. Exato, e a questão, a gente trata nos projetos a questão das organizações multigeracionais e tal, porque é importante pensar que quem tem mais de 50 anos não serve é um erro, e pensar que quem tem mais de 50 anos e cabelo branco sabe tudo também é um erro. E não é nem um extremo nem outro, a gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos. A gente tem uma grande oportunidade, uma imensa oportunidade de aproveitar os conhecimentos e os benefícios de ambas, ou de todas essas 4 gerações que estão no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha com mentoria reversa, a gente faz um monte de coisas nas empresas para aproveitar isso, até porque essa multigeracionalidade e essa multidiversidade enriquece as visões, né? Não existe inovação sem ter visões diferentes. Então, está tudo relacionado, existe uma interdependência. E aproveitar tudo isso é que, às vezes, as pessoas gostam de querer escolher um lado, né? Eu estou do lado da tecnologia ou do humano. Eu estou do lado dos mais velhos ou dos mais novos. Não. Tudo junto, é tudo junto. Porque no final somos plurais, somos interdependentes. E as organizações, se a sociedade é assim, as organizações, como são formadas por pessoas, também. Então a gente tem que levar isso para as organizações com essa visão e colocar. Não enfrentar as coisas, né? Eu venho da área de tecnologia e escutava muito, pô, você é o culpado das pessoas perderem o trabalho e tal. Eu falei, não, cara, não, eu tive discussão uma vez, eu participo de um grupo, aí, e uma pessoa de mais idade e tal, quando fechou a FNAC no Brasil e quando a Saraiva pediu concordata, falou, poxa vida, a tecnologia está matando as livrarias. Eu falei, depende. A Amazon há 20 anos mostrou um caminho e a Saraiva teve 20 anos para se adaptar e não o fez. Então, talvez não tenha sido a tecnologia, talvez tenha sido a inoperância dos executivos da empresa que não entenderam que as coisas mudaram. E se ela tivesse utilizado a tecnologia a seu favor, talvez ela estaria no lugar do Jeff Bezos, sabe? E o que é muito curioso é que, assim, pelo menos os relatos que se tem, as matérias, é que nunca se teve tantos livros impressos como agora. Então, na verdade, quando você pensou lá na tecnologia, você estava pensando no... você estava pensando, eu estou com o teu aqui, tá? Não aparece porque tem um green aqui. Mas... tem um fundo verde. Mas se você verificar o que todo mundo pensou no primeiro momento, e eu confesso que eu também pensei assim, e fiquei um pouco, assim, preocupado, acho que não é a palavra, mas fiquei desconfortável, porque eu gosto do papel. Você menciona isso no seu livro também, e eu gosto do papel, porque eu posso fazer anotações, não faço mais nos livros, faço à parte, mas gosto de fazer anotações, porque o meu pai me ensinou uma coisa muito legal. Eu lembro que eu não gostava tanto de ler, eu era jovem e ele me entregou um livro, que é muito fininho, que era O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Foi o primeiro livro não escolar que eu tive a oportunidade de ler, tinha lá meus 15 anos.
E eu falei, pô, eu vou mostrar para o meu pai que eu gosto de ler, sei ler rápido, né? Bom, eu sei que no final de semana eu matei o livro e tal, isso porque eu não peguei ele afinco, porque dava para fazer em 3 horas. Aí eu cheguei para ele no final do domingo e falei, ó, pai, tá aqui, eu li, muito legal. Tá bom, lê de novo. Lê de novo? Peraí, eu acabei de ler. Eu já não, li, mas né? quando você ler outras vezes, poxa, eu não sei lá, acho que eu já li algumas dezenas, eu não contei. Mas quando você lê outras vezes, você vai ver o quanto você está evoluindo e o quanto você está enxergando de coisas que você não via antes. Então, as minhas anotações é exatamente para eu revisitar esses livros, para poder dizer assim, poxa, isso aqui eu acho que eu descrevi aqui que era assim, mas pô, eu já mudei, eu acho que não é bem assim. Deixa eu voltar lá no livro e aí eu releio para ter esse conhecimento mais aprofundado. Então, isso é muito, muito bacana. Eu senti uma dificuldade quando veio essa questão de ler pela tela. Eu realmente me fiquei muito desconfortável. Poxa, aumenta, não aumenta, reflexo, a luz, tudo isso me incomodou. Mas é aquilo que você falou, não era isso. Não era isso. A tecnologia não veio para isso. A tecnologia veio para fazer com que o livro chegue mais rápido, chegue com menos custo, mais pulverizado, que o conhecimento se dissemine. Isso é mais importante. Exato. Eu concordo com você. A FENAC errou no Brasil. Eu tenho uma grande amiga que foi a CEO. Ela não é a responsável, evidente, mas é muito complexo essa questão do quanto você não aposta numa visão que está existindo e você está meio que ali em cima do muro, vamos chamar assim. Exato. E isso, para as empresas, acontece frequentemente, e é importante você ter uma metodologia, você ter um guia, você ter um framework para trabalhar, porque senão você vai à deriva, né? Vai fazendo as coisas. Agora, voltando aí para o livro, tem alguma coisa que você tenha e queira perguntar sobre o que você leu? Falou, puxa vida, estou de acordo, não estou de acordo, gostei disso aqui, vou levar para o meu dia a dia. Tem algum ponto que você queira mencionar? Não, eu só queria dizer sim, tem vários pontos, na verdade, mas o que eu vejo muito, e do que você colocou, e eu acho que esse é o maior desafio, porque ele não está baseado, na verdade, no framework, porque está mais baseado na vontade de fazer, né? Então, essa coisa de dar o estalo em quem absolutamente seria, e aí eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre conselhos de administração, participo de alguns, como conselho consultivo. O grande desafio que eu acho é daquilo que você mesmo mencionou, que é do hard, do soft e do deep skill. Eu vejo isso como um problema enorme, porque eu me identifiquei muito com isso que você falou. Eu dividia sempre como se fosse o yin e o yang, RH. Eu nunca na minha vida, olha que eu contratei muita gente, eu nunca contratei recursos. Nunca. Eu só contratei humanos. Eu analisava outras coisas, caráter, disciplina, vontade, interesse, atitude, coisas que não tem nada a ver com o recurso que ele tinha. Ao contrário, às vezes que eu contratei recurso, eu tive problemas, porque eu desequilibrei o clima organizacional. Porque essa pessoa absolutamente era muito mais recurso do que efetivamente um camarada que agregava valor e agregava para o time. E, no fundo, o time é que importa, não é as estrelas individuais. A gente precisa formar uma constelação. E, lamentavelmente, eu vejo que isso não chega no board, de modo geral. Eu não estou aqui generalizando, mas a maior parte não chega. O que o camarada quer é alguém que faça resultado a curtíssimo prazo. Isso começa pelo próprio conselho, está mudando, mas que coloca CEOs para trazer recursos e dinheiro e movimento e crescimento de curtíssimo prazo, muitas vezes destruindo o futuro da companhia. Eu vivi e trabalhei numa aqui no Brasil, que ela já foi líder de mercado, hoje ela vem ladeira abaixo. Imagina, líder de mercado, uma empresa global, vem ladeira abaixo por conta de um período onde se canibalizou absolutamente tudo, né? Porque o que importava era o resultado a qualquer custo. Então, esse, para mim, é o grande mote do teu livro, que é exatamente isso. Como é que eu não gero pobreza, ou não gero, ou gero miséria? Então, dentro desse nível, dessa situação, eu queria que você contasse um pouco mais dessa questão do DIP, porque, para mim, é algo que faz todo sentido e pode ser a diferença, efetivamente. Sim, no final é curioso, porque quando eu pensei nisso, foi baseado na experiência
pessoal é algo que tinha em mim, né? Eu venho do mundo da tecnologia, eu estudei tecnologia e trabalhei com isso muitos anos, depois fui executivo, então a parte de negócios eu cuidava, e eu sempre tive essa visão, esse lado humano, que eu acabei, estava mal visto no mundo corporativo falar sobre isso, né? Então eu tinha isso na minha vida Verdade. pessoal e na minha vida profissional era resultados, orientado a resultados, eu já fui dos que coloquei no LinkedIn orientado a resultados e tal, e não sei o quê, e não que seja ruim, e é importante ser orientado a resultados, mas não só Claro, isso, e claro. não alcançar os resultados a qualquer custo, a qualquer preço. E aí eu comecei a analisar, né, essa parte minha humanista, quando eu fazia as contratações e quando eu liderava as equipes e quando eu estava no dia a dia da empresa, eu olhava e falava, puxa vida, quando eu contrato alguém, eu não olho, para mim é muito mais importante, e surgiu, e eu cito no livro uma conversa que eu tive com um Sim, muito bacana ex-chefe, isso. Não. é, é, e ele me disse, literalmente, cara, se não fosse você, e eu não gostasse tanto de você, e você não entregasse os resultados que você entrega, eu te tocaria daqui a chutes e pontapés, porque a Verdade. gente tem que dar resultados e tal. E eu falo, cara, mas eu não sei porque as pessoas acham tão estranho e tão absurdo olhar, porque é o que realmente importa, o que faz a diferença nas equipes é esse lado humano. Então, a gente tem que ter hard skill, sem dúvida, a gente precisa saber Claro. fazer o trabalho. O soft skill, que também é chamado de soft skill, mas ele não é tão soft assim, não é tão fácil conseguir desenvolver isso, mas é importante, sem dúvida é importante. E o que você falou, as pessoas consideravam, ou eu sou de exatas, ou eu sou de humanas, ou eu sou mais de hard ou mais de soft. Eu sou. E eu até já pensei isso, porque era essa separação que existia no mundo. Eu falei, cara, Sim. para mim, essas duas coisas são importantes, mas existe uma terceira que é infinitamente mais importante para mim, e é o que eu sempre olho, e analisando a minha trajetória e o que eu fiz, eu identifiquei isso. Então, não foi algo que eu pensei, o que eu preciso encontrar e pôr um nomezinho para poder complementar o que já existe. Não, era o que eu fazia. Neste caso, coincidentemente, era o que eu fazia, e eu comecei a me perguntar por quê e entender o porquê. E vi que ali, e eu pelo menos considero assim, residiu o sucesso de todas as equipes que eu liderei, de todos os negócios que eu liderei, de todos os resultados que eu Pensa consegui igual. obter. Então, falei, puxa vida, é aqui, na minha experiência pessoal e na minha visão, está a chave. E a partir dali eu comecei a conversar com outras pessoas. E as outras pessoas falavam o mesmo. E mesmo sem elas perceberem, algumas percebiam e faziam consciente, como você falou, eu sempre contratei mais recursos, mais humanos do que recurso, você já fazia isso conscientemente? Muitas pessoas que eu conversei, para poder sedimentar e justificar o conceito, me falaram, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora percebendo que quando eu contratei pessoas mais orientadas a esses deep skills, funcionou muito melhor do que as que não. E eu tive mais sucesso Bem, na fazendo isso. verdade, e na Eu verdade, estava. viu, Márcio, não que eu fizesse isso sabendo que era isso. Na verdade, você que trouxe esse nome, quer dizer, eu fazia algo achando que, na verdade, eu estava mais para o lado do skill, né? Uhum. Na verdade, assim, do skill do soft, e no fundo eu estava buscando esse terceiro, mas eu não sabia que isso era que era estudado. Até porque, na verdade, o grande problema que eu vejo é que a gente, para ensinar os outros, precisa trazer para a didática, né? E a didática divide as coisas, quando, na verdade, o ser humano é um ser indivisível. Cada um de nós é Exato. indivisível, né? Eu, por exemplo, eu falo muito na questão, eu tenho muitos amigos médicos, né? Poxa, o meu sogro recentemente teve que fazer uma cirurgia do punho esquerdo. Nós fomos num ortopedista, tal. Aí o cara falou, olha, eu sou muito bom, mas do punho esquerdo eu não conheço nada, eu vou te indicar um outro. Quer dizer, a gente foi tão dividindo as especialidades, isso em todos os segmentos, na medicina ainda mais, e até posso entender que talvez queira se ter a melhor condição para o humano, tal. Especialização e tal, mas... Mas eu acho que a gente perdeu aquilo que eu tenho a felicidade de ter. Eu tenho um médico que me acompanha desde quando eu tinha 18 anos, portanto faz mais de 30, né, mais de 30 anos que a gente está juntos. Eu já fiz consulta com ele dentro de avião, passando mal no avião, não sabia o que era nada grave, mas eu não sabia, era a primeira vez que tinha acontecido, e liguei lá no telefone e tal, cartão de crédito, acordei ele aqui no Brasil, e ele, não, faz isso, calma, não é nada, pelo que eu te conheço, aí você deve ter ingerido alguma coisa, comeu banana? Comi, então foi a banana que fez isso, fica tranquilo, tal, não sei o quê, beleza, tal. Então,
esse ser humano que olha para você como um todo, como holística, isso a gente foi perdendo ao longo do tempo. E, na verdade, o que você traz com o teu livro, e claro que de forma não subliminar, porque não é isso que você faz, mas o que eu entendi é, cara, dá para voltar a sermos esse ser completo, claro que cada um com suas capacidades e habilidades mais assim, umas mais atrofiadas, outras mais bem desenvolvidas, que é natural para todo mundo, né? Eu vou te muito mandar... legal, bacana essa... Legal, eu vou te mandar um artigo que eu escrevi, que tem um tempo atrás, uns 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, onde eu falei sobre o portal do profissionalismo que muitas empresas acham que tem. Você cita no livro que também. Existe. Dá uma olhada, porque é um pouco absurdo isso, a gente é como é, e as pessoas que tentam ser diferentes no trabalho e fora dele, ou estão vivendo um papel e acaba isso passando, a conta chega em algum momento, ou em forma de infelicidade, de frustração, de estresse, de transtorno de ansiedade, ou não se desempenha os papéis de uma forma completa, e você não consegue fazer o seu melhor em nenhum dos dois mundos, né? Então, eu não conversava com a minha avó da mesma forma que eu conversava com o presidente de uma empresa. Eu não estou dizendo isso que a gente tem que ser igual, não, mas os valores, a visão, isso sim tem que ser igual, porque você é como é, e se você é honesto dentro, você é fora, se você é correto dentro, você é fora, não, aqui eu sou agressivo, bato pra caramba, aperto todo mundo e tiro, e chupo o sangue de todo mundo, e aqui eu sou bonzinho e carinhoso, não. Isso não é, como você falou, eu acho sim que nós, de certa forma, assim como tem lá os 7 chapéus, né, tem um monte de teorias importantes, inclusive, mas eu acho que, de verdade, a gente realmente exerce um papel em cada momento. Só que o personagem é uma coisa. Agora, a intimidade desse personagem tem que ser a mesma, porque, do contrário, você é um fake o tempo inteiro, né? Porque vai chegar um momento que você não sabe quem é você e quem é o personagem. Tem um limite. Né? E a tecnomanização é uma metodologia que busca unir isso e ter isso como base, quem você é e a gente como é, pensando no todo, no coletivo. E o que é mais bacana, não é de forma simplesmente altruísta, né? A gente mostra que, sendo assim, a tua empresa vai ser mais rentável, a tua empresa vai ser mais eficiente, a tua empresa vai ser melhor, entregar melhores resultados, fazendo com que as pessoas estejam melhores, dentro e fora da empresa. E aí vem a ideia do criar riqueza sem gerar miséria. Você não precisa, não é necessário, é possível sim, e a gente tem uma metodologia para isso. Legal, super obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo, pelo seu feedback, pelo teu carinhoso post, super obrigado, de coração. É isso. Eu espero que que o livro, que a metodologia e com as suas referências também, consiga levar isso ao maior número de pessoas possível e a gente consiga tecno-humanizar o mundo. Pode contar comigo, porque eu acredito de verdade no que você tem ali como conceito. E depois eu vou querer me aprofundar nesse como, que você você mostra apenas o tornozelo aqui, o que está certo, mas para levar isso adiante com outras pessoas e para dentro da nossa própria empresa lá. Perfeito. Márcio, foi um prazer enorme falar contigo mais uma vez, né? Sempre que a gente se fala tem sempre uma satisfação enorme e muito sucesso. O teu livro seguramente vai ser um best-seller, porque ele traz um conceito de que o mundo está precisando nesse momento, e sem ser piegas, sem ser aquela coisa paternalista, como você inclusive cita no seu livro. Não, nós temos que voltar à nossa origem, nós somos seres humanos. Eu recentemente postei uma situação do Charlie Chaplin, naquele grande discurso que ele faz no Grande Ditador, onde diz: o homem nasceu para fazer o bem para os outros homens, e não para escravizá-los. Só que isso foi em 1940. Passado 80 anos, eu acho que a gente só piorou. E com a tecnologia, se nós não seguirmos aqui, você coloca aqui como um conceito, a gente vai ficar pior ainda daqui a 80 anos. Eu não vou estar aqui, mas daqui a 80 anos nós vamos estar muito pior. Então, eu acho que para quem quiser fazer realmente a diferença no mundo, se ele puder, não só ler o teu livro, mas depois
entender como fazer o processo dessa transformação, eu acho que a gente tem chance ainda de corrigir muita coisa. Então, parabéns de verdade pelo livro, eu realmente me encantei por ele e vou ler mais vezes, pode ter certeza. Super obrigado, e estamos em contato. Estamos juntos. Valeu, estamos juntos. Grande abraço. Valeu, grande abraço.